Bem-vindos aos sistemas operativos. Neste vídeo vamos abordar a fase inicial da programação em C para ambientes Linux. Portanto, vamos falar inicialmente no ciclo de desenvolvimento, e o ciclo de desenvolvimento tem aqui essa representação em diagrama. A primeira parte consiste na edição do código-fonte, portanto, é a criação do programa em si, no caso da linguagem C, obviamente será dos 6.C e .h. Não esquecer que há aqui uma fase inicial de engenharia de software, que está a ser omitido. Criado o código-fonte, passa então à fase de aquilo que nós chamamos de compilação. Na realidade, a compilação é um termo que designa várias fases. Não é? Designa uma fase de pré-processamento, uma fase de compilação propriamente dita e uma fase de linkagem. O linker é aquele que é responsável por criar a aplicação e depois nós temos a aplicação, vamos obviamente executá-la. Se tudo correr bem, terminamos, a nossa tarefa está feita. Se não, teremos que obviamente voltar aqui à parte de edição, corrigir e muitas vezes até acrescentar novas funcionalidades. Portanto, na linguagem C temos duas classes de fecheiros. Temos essencialmente os fecheiros que são criados pelo programador, os fecheiros.c e os fecheiros.h, e os fecheiros são criados pelo compilador. Os fecheiros de objeto, cada fecheiro.c dá origem a um fecheiro objeto, é um fecheiro que contém código máquina, e depois o fecheiro executável, que é obviamente a aplicação. Isso é o trabalho do compilador, criar do ponto C fecheiros objeto e depois juntá-los juntamente com bibliotecas. Ou seja, o nosso executável é o conjunto de código objeto que resulta dos nossos fecheiros.c com a junção das bibliotecas que a nossa aplicação esteja a fazer uso. Não é? As bibliotecas têm a extensão .lib ou .so, conforme sejam estáticas ou dinâmicas. Não é? Um bom exemplo de biblioteca é a libc, que contém todas as funções e estruturas de dados que estão disponibilizadas através da norma da linguagem C. Por exemplo, o printf, o strcopy, etc, etc. Na compilação em C, portanto, partimos do início, que é ter um fecheiro.c e o .h. Obviamente podem ser vários fecheiros.c e vários fecheiros.h. Cada fecheiro é inicialmente pré-processado, portanto o pré-processador faz a sua fase, que é basicamente pré-processar, retirar as primitivas do pré-processador e executá-las, por exemplo, os includes, os defines, etc, etc. Mais adiante iremos ver um exemplo disso. A seguir, esse fecheiro de texto, que é pré-processado, é entregue ao compilador e o compilador vai transformá-lo em assembler. Portanto, vai gerar o código máquina, que por sua vez vai dar a origem ao código objeto. Finalmente, temos o linker que pega em todos os fecheiros.objetos, os fecheiros.os e nas bibliotecas que sejam necessárias e vai criar o fecheiro executável. Está aqui um esquema que resume o que foi dito anteriormente. Portanto, temos o código-fonte, é corrido o pré-processador, esse código é entregue ao compilador. É importante ver que o compilador apenas recebe o código já pré-processado, portanto, as diretivas do pré-processador já não são visíveis ao compilador. A seguir, temos o assemblador e, finalmente, o linker que, como já foi dito anteriormente, pega no código-objeto, pega nas bibliotecas e dá origem ao fecheiro executável. Aqui do lado direito tem, nesses retângulos azul, as várias instruções que, usando o compilador GCC, que é aquele que nós vamos usar nas aulas práticas, nos permitem ter acesso às várias fases de compilação. Por exemplo, usando GCC com a opção "-e" maiúsculo fixe.c, vamos ter acesso ao código pré-processado. A compilação para no pré-processamento e podemos analisar qual é que é o código que é gerado pela fase de pré-processamento. Daqui a pouco já vamos ver um exemplo disso. Se quisermos, podemos parar a compilação na fase do assembler, ou seja, podemos ter acesso ao assembler que é produzido pelo compilador, como através da opção "-s" do compilador GCC, novamente, o que vai dar origem, nesse caso, ao fecheiro fixe.s. Portanto, produz um fecheiro com extensão .s. Finalmente, para criar o código objeto, usamos a opção "-c", GCC-c fixe.c vai nos dar origem ao fecheiro fixe.o, que contém código máquina já para o nosso processador. Temos aqui um exemplo em que é o mais simples possível. Temos um printf, um main e um return 0. E depois temos aqui a linha que nos permite compilar, transformar aquele código-fonte num fecheiro executável. Olhando para as opções, temos aqui o "-g". O "-g" é a opção de depuração. É uma opção que muitas vezes até nem é emprego, apenas quando nós queremos fazer depuração no nosso código. Temos depois as opções associadas aos warnings. O "-w-all" e o "-w-extra" são para ativar os warnings. É muito importante que o programador tenha os warnings todos ativos para ser notificado pelo compilador de qualquer situação que o compilador acha normal. Por vezes, nós sabemos o que é que está a passar e podemos ignorar estes warnings, embora não seja boa prática. Outras vezes, temos que aprofundar e ver o que de facto o compilador nos está a tentar dizer. Por exemplo, quando aparece a palavra pointer no warning, é sempre de redobrar de atenção para perceber o que é que ele nos está a tentar dizer.
Um problema com pointer pode ser muitas vezes um problema que durante a execução leve ao crash da aplicação. Neste caso aqui, estamos a indicar que queremos compilar o código-fonte prog.c e que queremos como fecheiro de saída, ou seja, o fecheiro executável, vai chamar prog.exe. Essa opção "-o" que está aqui serve precisamente para indicar que nós procuramos ter como fecheiro executável o fecheiro chamado prog.exe. Portanto, aqui estão resumidas as opções e descritas as opções empregos ali naquela linha de comando. Existem muitas mais, obviamente nós recomendamos que possam consultá-las no manual, no MAN do ICC. Aqui um exemplo do código pré-processado. Portanto, o exemplo que nós vimos do prog.c está aqui parado na fase de compilação do pré-processamento, através da opção "-e", e como podem ver, dá origem a 1148 linhas. A maior parte delas resultam do include stdio.h, que era a única diretiva do pré-processador que a nossa aplicação tem, e como podem ver, muitas linhas são incluídas através do stdio.h. É um comportamento normal, a maior parte dos outros fecheiros.h também tem um conjunto de várias linhas, e aliás é frequente um .h depois fazer um include de outros .h. Aqui temos um exemplo com o código assembly. Portanto, no caso concreto, estamos a indicar ao GCC que nos mostra o código assembly resultando da compilação do prog.c. É código assembly do x86, portanto, para a arquitetura x86, e pode-se notar, por exemplo, aqui a chamada à função printf, está aqui um call printf, que é obviamente resultante da nossa chamada printf. Também podemos ver aqui a string, que está aqui na secção de dados, programa em C. Aqui o 12 será o /n que nós indicamos naturalmente. Aqui um caso muito interessante, um site muito bom, que nos permite ver o trabalho dos compiladores na transformação de código C para código assembler. Nomeadamente, pegamos então nesse nosso código que tem servido de exemplo e foi através do site conseguimos ver qual é que é o código assembler produzido para a plataforma x86-104 com o compilador CLang, na versão 9.0. O CLang é também um compilador muito bom, open source, e que é usado em algumas plataformas, por exemplo o macOS tem o CLang disponível, também pode ser instalado no Linux. Como podem ver, essas instruções aqui são instruções de assembler para os x86, nesse caso na versão de 104 bits. A mesma coisa sucede aqui em baixo, só que agora, em vez de ser o CLang, o compilador é o nosso bem conhecido GCC, na versão 9.2. Como podem ver, as instruções são relativamente parecidas, embora aqui depois haja umas chamadas, por exemplo, do call, que é o printf, aqui é o putOS, etc. Aqui em cima temos então uma arquitetura totalmente distinta, a arquitetura ARM64, que é aquela que equipa a maior parte dos nossos telemóveis e tablets, e como podem ver, as instruções já são distintas daquelas que existem no x86, embora haja aqui o move, também existe em cada uma das outras listagens, uma instrução genérica, não é? Mas o resto são instruções próprias do ARM, como podem ver até os registros x29, x30, tem uma nomenclatura distinta daquela que é usada, por exemplo, nos registros do x86, onde nós vemos aqui o CX duas vezes, não é? O XOR é X, já agora essa instrução aqui serve para colocar a zero o registro é XX.